Carmen vai descobrir que o dinheiro que recebeu misteriosamente em sua conta veio diretamente de Maristela e Juliano, e sem perder tempo, vai usar essa prova para expor a armação contra Beatriz de uma forma chocante. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, com a ajuda de Beto e Glorinha, Carmen vai invadir o programa de Alfredo ao vivo e revelar para todo o Brasil que Beatriz foi vítima de um golpe. No meio da transmissão, ela exibe as provas que conseguiu, mostrando que o dinheiro que a incriminava foi transferido pela própria Maristela. Carmen fala: aqui está a prova. Beatriz não roubou nada. E agora o mundo inteiro vai saber quem são os verdadeiros culpados. Enquanto Maristela e Juliano assistem tudo em desespero, Clarice também se revolta e jura que eles vão pagar caro por essa armação. Tudo deverá acontecer logo após Carmen chegar à pensão de Yolanda, com passos firmes, segurando a bolsa com força, claramente tensa. Assim que entra, é recebida por Glorinha, que nota imediatamente sua expressão preocupada e questiona: Carmen, que surpresa! O que a senhora está fazendo aqui? Carmen solta um suspiro pesado, sentindo o peso da viagem e de tudo que descobriu. Então responde: eu vim porque essa história da Beatriz não está me descendo. Eu sei que minha neta não roubou joia nenhuma. E se armaram para ela, eu vou ajudar a provar isso. Glorinha assente rapidamente, concordando com cada palavra. Com os braços cruzados, ela comenta: eu também não tenho dúvidas disso. A Beatriz nunca faria uma coisa dessas. Mas o problema é que, até agora, não conseguimos nenhuma prova para inocentar ela. Carmen, com um olhar determinado, mexe dentro da bolsa e tira um extrato bancário. Ela entrega o papel para Glorinha e avisa: eu talvez tenha uma. Glorinha pega o papel e franze a testa, lendo atentamente os números. Depois de alguns segundos, ergue os olhos para Carmen, confusa, e pergunta: o que é isso? Carmen aponta para o documento e explica: uma transferência anônima que apareceu na minha conta. Uma quantia enorme de dinheiro, Glorinha. Eu vim para cá porque isso só pode ter a ver com a Beatriz. Glorinha arregala os olhos, surpresa, e murmura: mas isso não faz o menor sentido. Carmen inclina-se para a frente e afirma: faz sim. Se alguém queria que a Beatriz fosse incriminada, precisava fazer parecer que ela vendeu o colar roubado e mandou o dinheiro para mim. Só que isso é mentira. Ela não me mandou nada. Glorinha sente o coração acelerar, percebendo que aquilo poderia ser a peça-chave para desmascarar a armação. Com um brilho de esperança nos olhos, ela sugere: se conseguirmos rastrear essa transferência, podemos descobrir quem armou tudo. Carmen, com um tom firme, declara: e eu sei exatamente onde devemos começar a procurar. Glorinha se anima e pergunta ansiosa: onde? Carmen se levanta com determinação, guardando o extrato na bolsa, e afirma: no banco. Se alguém fez esse depósito para tentar incriminar minha neta, vamos descobrir quem foi e acabar com essa história de uma vez por todas. Glorinha pega sua bolsa apressada, sentindo que finalmente estavam perto da verdade. Com um olhar determinado, ela confirma: então vamos agora mesmo. Mas antes, acho que devemos passar em outro lugar. As duas saem juntas da pensão, prontas para agir e provar a inocência de Beatriz. Logo depois, Glorinha chega até a agência de publicidade com Carmen ao seu lado, ambas carregando a atenção nos ombros. Assim que entram, Beto percebe a expressão séria das duas e se levanta, preocupado. Ele franze a testa e pergunta: o que aconteceu? Descobriram alguma coisa? Carmen respira fundo, tira um papel de dentro da bolsa e o coloca sobre a mesa da sala de reuniões. Com um olhar determinado, ela responde: descobrimos, vai sim. Esse dinheiro apareceu na minha conta do nada, uma quantia muito alta, e eu tenho certeza que isso tem a ver com a Beatriz.
Beto pega o extrato bancário e o analisa, sua expressão mudando para um misto de choque e entendimento. Ele levanta os olhos para Carmen e afirma: isso faz todo sentido. Queriam criar uma prova contra ela. Se o dinheiro está na sua conta, qualquer um poderia dizer que a Beatriz vendeu o colar e te mandou a grana. Glorinha cruza os braços indignada. Com a voz carregada de revolta, ela acrescenta: e com isso, fazem ela parecer ainda mais culpada. Mas agora precisamos descobrir quem fez esse depósito. Beto solta um suspiro pesado, pensativo. Ele então levanta o olhar e sugere: as únicas pessoas que têm dinheiro para fazer esse tipo de coisa são os Alencar. Glorinha assente rapidamente e afirma: exatamente. E se tem alguém que tem dedo nisso, é a Bia. Ela nunca perdeu uma chance de prejudicar a Beatriz. Agora então que ela tá com raiva, não ia ser diferente. Carmen aperta os lábios, segurando a raiva que sente ao pensar na possibilidade de Bia e sua família terem sido os responsáveis por mais essa armação. Com um olhar firme, ela declara: essa gente é capaz de tudo, mas não vão vencer dessa vez. Vamos provar a inocência da minha neta. Beto diz com convicção: para isso, precisamos ir até o banco e puxar os registros da transferência. Se conseguirmos identificar quem fez o depósito, teremos a prova que precisamos. Glorinha, sem hesitar, pega sua bolsa e já se encaminha para a porta determinada. Então vamos agora mesmo. Carmen assente e segue junto, enquanto Beto os acompanha. Eles saem da agência decididos a desvendar a verdade e limpar o nome de Beatriz. Logo depois, eles vão em direção ao banco e Carmen é a primeira a entrar no banco acompanhada de Beto e Glorinha, com o coração acelerado. Ela caminha até o balcão de atendimento e fala com firmeza: eu preciso ver o extrato da minha conta e as últimas movimentações. É urgente. O gerente a encara por um momento, percebendo sua aflição, e assente antes de responder: claro, senhora. Vou providenciar isso agora mesmo. Enquanto ele sai para buscar os documentos, Beto se inclina um pouco para Carmen e afirma em um tom baixo: se realmente foi um depósito feito para te incriminar, eles podem ter sido espertos o suficiente para esconder o nome do remetente. Glorinha suspira, cruzando os braços e completando: mas sempre fica um rastro. Alguma pista a gente vai encontrar. O gerente retorna alguns minutos depois, com um envelope, que entrega a Carmen. Ela abre o documento rapidamente e começa a analisar as transações mais recentes. Seus olhos percorrem as linhas de números e descrições, mas nenhuma informação clara aparece. Com um nó na garganta, Carmen olha para o gerente e pede: eu preciso ver os dados completos da última transação recebida. O gerente assente, digitando rapidamente no computador antes de responder. Vou verificar isso para a senhora, só um momento. O trio espera em silêncio, com os nervos à flor da pele. Beto bate o pé no chão de leve, impaciente, enquanto Glorinha ansiosa. Carmen mantém os olhos fixos no monitor do gerente, esperando a resposta. Após alguns minutos, o gerente imprime um documento e entrega para Carmen. Assim que ela bate os olhos no papel, arregala os olhos, sentindo o choque subir por seu corpo. Seu rosto se contorce em uma mistura de incredulidade e raiva. Beto percebe sua reação e rapidamente pergunta: o que foi? Quem fez o depósito? Carmen vira o papel para ele e para Glorinha, apontando o nome do remetente da transação. Glorinha arregala os olhos, enquanto Beto franze a testa e lê em voz alta, indignado: Maristela Alencar. Glorinha solta um suspiro carregado e afirma: então foi ela esse tempo todo. Ela armou essa história toda pra cima da Beatriz. Carmen, com a voz embargada de raiva, aperta o papel entre os dedos e declara:
Eu sabia que essa mulher era capaz de muita coisa, mas dessa vez ela foi longe demais. Beto cerrando os punhos e afirmando: agora a gente tem a prova que precisava. Isso acaba aqui. Glorinha concorda e complementa determinada: a Beatriz vai sair limpa dessa história e a Maristela vai pagar caro por essa armação. O trio se encara, sentindo que finalmente deram um passo decisivo para provar a inocência de Beatriz e expor a verdade sobre Maristela. E então, logo depois dali, Carmen, Beto e Glorinha entram no estúdio de Alfredo com passos firmes e determinados, pegando toda essa equipe e a plateia de surpresa. Alfredo, que estava no meio de uma transmissão ao vivo, franze a testa tentando entender o que está acontecendo, enquanto a câmera os acompanha. Ele olha para o trio e pergunta, intrigado: o que está acontecendo aqui? Estamos no ar. Beto ergue uma mão em sinal de desculpas, mas mantém a postura firme e afirma: desculpas, Alfredo, mas precisávamos interromper o programa. Isso é uma questão de justiça. Uma injustiça precisa ser reparada agora. Alfredo cruza os braços e encara Carmen, percebendo sua expressão carregada de indignação. Ele então questiona: do que vocês estão falando? Carmen respira fundo, segura um papel entre os dedos e declara, sua voz ecoando pelo estúdio: acabei de descobrir que recebi uma quantia muito alta de dinheiro na minha conta bancária. Pelo que parecia, queriam fazer parecer que Beatriz roubou a joia e me mandou o dinheiro do roubo. Mas nós investigamos e descobrimos que esse dinheiro saiu da conta de Maristela Alencar. Um burburinho toma conta do estúdio. Os espectadores da plateia trocam olhares espantados, enquanto a equipe técnica para o que está fazendo para prestar atenção. A câmera foca no extrato bancário que Carmen exibe para todo o Brasil ver. Alfredo arregala os olhos e exclama chocado: então isso significa que Beatriz foi vítima de uma armação esse tempo todo? Glorinha assente energicamente e afirma: exatamente. Estavam tentando sujar o nome dela, fazer parecer que ela era uma ladra, mas a verdade sempre aparece. Do outro lado da tela, na mansão dos Alencar, Maristela e Juliano assistem à transmissão com o rosto pálido. Maristela aperta o controle remoto com força e sussurra, incrédula: isso não pode estar acontecendo. Juliano, com a mandíbula travada, murmura: como eles descobriram isso? Quem entregou a gente? Enquanto isso, na sala de estar, Clarice assiste ao programa e sente o sangue ferver. Seu olhar se fixa na tela e seu coração bate acelerado. Ao ouvir a revelação, ela se levanta subitamente e dispara furiosa: vocês dois armaram tudo isso para Beatriz? Vocês foram capazes de arruinar a vida dela dessa forma? Maristela tenta se recompor e inventar uma desculpa, mas Clarice se aproxima com olhos flamejantes, exigindo respostas. Enquanto isso, na TV, Alfredo se volta para as câmeras e declara: se isso não é prova suficiente da inocência de Beatriz, então eu não sei o que é. Beto se junta a ele e complementa com firmeza: e não vamos parar por aqui. Agora que sabemos quem está por trás disso, vamos fazer justiça. O estúdio entra em um frenesi de reações e comentários, enquanto do outro lado da cidade, Maristela e Juliano sentem o peso da verdade caindo sobre eles. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.